Fala galera, beleza? Tranquilão? Marcelo Macide mais uma vez aqui com vocês, mais um vídeo no canal. Dessa vez vou estar falando sobre a primeira tatuagem. O assunto de hoje é como proceder, tudo que é importante para você estar fazendo sua primeira tatuagem. É um vídeo que não só é importante para você, cliente, que está pensando em fazer sua primeira tatuagem, mas você, tatuador, também, que está começando agora seu trabalho, principalmente, para você ter uma noção do que deve e do que não deve acontecer, principalmente no processo de uma primeira tatuagem de um cliente, beleza? Então, sem muitas delongas, bora pro vídeo. Pera aí. Antes disso, não se esquece de ir lá se inscrever no canal, aperta aí, ó, se inscreve no canal. Não deixa de curtir esse vídeo ao final. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar o seu like. E se você tiver qualquer dúvida a respeito desse assunto e quiser fazer um comentário aí, pode fazer que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Isso aí, galera, como fazer a sua primeira tatuagem, tá? Vou explicar agora para você, cliente, para você, tatuador, tudo que eu penso que é bastante importante na hora de você fazer a sua tatuagem. Então, a primeira coisa que eu penso a respeito disso é que fazer a primeira tatuagem, para muitos, é uma questão de sonho. A pessoa acalenta aquele sonho ali por muito tempo, vem pensando, vem estudando e tal. Então, é um sonho que, no final das contas, pode se transformar num pesadelo se você não tiver os devidos cuidados. Eu, pelo menos, quando criança, já amava tatuagem. Vivia me rabiscando com canetinha, vivia me furando, e chegou um certo momento comecei a me furar com agulhas de costura da minha mãe. Eu usava caneta Bic como tinta. E claro que essas tatuagens ficavam horríveis. Só que, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, se não me engano, 16 para 17 anos, fui fazer minha primeira tatuagem. Só que não tinha noção de nada. Então acabei indo fazer essa tatuagem no calçadão de Campo Grande, no meio da rua, com um artista que eu não conhecia, não tinha noção do trabalho do cara, não tinha noção da questão artística, da higiene muito menos. Não me preocupei se ele trabalhava com higiene. Óbvio que ele não trabalhava. Deu tudo certo, mas com certeza ele não trabalhava com higiene, então não tive essa preocupação. Então poderia ter virado um pesadelo para mim aquela minha primeira tatuagem. Eu tinha o sonho de fazer uma tatuagem, eu adorava tatuagem, mas nas condições que eu fiz poderia ter virado um pesadelo no final das contas. Então, nos dias de hoje, que as pessoas têm muita informação, você tem na internet, tem agente tatuador que informa bastante, então não é difícil você ter total noção de como se comportar e do que você tem que se preocupar quando for fazer sua primeira tatuagem. Então vou agora passar para vocês as dicas que eu formulei aqui para que dê tudo certo no final das contas para você na hora de fazer sua tatuagem, beleza? Então, penso que a gente pode seguir fazer um check-in de itens, né? Então o primeiro item que eu penso que o cliente tem que se preocupar é sobre o desenho. O desenho é muito importante. Então, o tema do desenho que você vai fazer, o estilo do desenho que você quer fazer, o local do corpo que você vai fazer esse desenho é muito importante, o tamanho da tatuagem também é bastante importante você se preocupar com o tamanho que você vai fazer a sua tatuagem e a coloração dessa tatuagem. Então esses 5 itens são itens primordiais no meu ponto de vista. Se você, inclusive, ao longo desse vídeo achar que tem que sugerir alguma coisa que está faltando aqui nesse meu check-in, nessa minha lista, sinta-se à vontade para ir lá e comentar nos comentários. Fala, ó, Marcelo, pô, acho que tem também, com relação ao desenho, tá pensando nisso aqui também. Então me dá essa dica que eu tô aqui aberto para bater um papo com a galera. Então a ideia é essa, é construir aqui uma informação mais completa para todo mundo que vier visitar o canal e ver os vídeos aqui que a gente está produzindo, certo? Então assim, o tema do desenho é importante porque o tema tem que ver com aquilo que você tem que ter muito a ver com aquilo que você gosta, com aquilo que você curte. Se preocupe em ver um tema que seja dentro do teu estilo de vida, que você tenha certeza que lá na frente você não vai se arrepender, né? Depois de escolhido o tema, você deve pensar no estilo do desenho, se esse desenho vai ser realista, se ele vai ser um old school, new school, se você quer ele meio que tribal, se você quer ele, enfim, você escolheu o tipo de tema, se no estilo oriental, né? Dependendo do tema, pode ser um oriental, pode ser realismo, qualquer um. Então você escolheu o tema, pensa no estilo, né? O estilo da tatuagem que você quer fazer. Depois de pensar no estilo, você pode pensar em qual local do corpo você pensa em aplicar essa tatuagem, onde ela vai se encaixar melhor. E também é muito importante você ver a coloração da sua tatuagem, se ela vai ser colorida, se ela vai ser preta e cinza. Então
Definida essa parte do desenho, já com isso bastante maduro, com a referência já pensada, você pode agora começar a pensar no local que você vai fazer a tatuagem, no estúdio e no tatuador. Primeiro você pensa num estúdio e depois você pensa num tatuador, beleza? Pensando no estúdio que você vai fazer a sua tatuagem, você deve, uma das coisas importantes que você deve pensar, algumas coisas importantes são as seguintes: se ele tem tradição, se é um estúdio que tem tradição no mercado, se ele é bem recomendado. Você tem que ver se ele tem tradição, porque um estúdio com tradição é um estúdio que vai te prometer um trabalho mais profissional, mais definido, mais centrado. Se alguém que você conhece já tatuou lá naquele local, e se ele também, nesse estúdio, tem tatuadores que trabalham com o tipo de tatuagem que você quer fazer, com o estilo e o tema da tatuagem que você quer fazer, beleza? Porque também não adianta você escolher o estúdio se lá não habitar um tatuador que domine aquilo que você tem vontade de fazer, já que você já definiu o seu desenho. Legal? Veja também se ele é bem recomendado por algumas pessoas, por rede social. Visite as redes sociais, veja alguma coisa a respeito daquele estúdio ali. Tente saber como as pessoas veem o trabalho desse estúdio. Não deixe de fazer essa checagem, porque ela é muito importante. Procura ver também se alguém que você conhece tatuou lá nesse estúdio. Legal? Porque isso já é uma boa referência. Já pode dizer bastante a respeito do trabalho do estúdio. E se lá realmente tem tatuadores que trabalham no estilo de tatuagem que você quer fazer, certo? Escolhido o estúdio, você vai ter lá um leque de tatuadores. De repente você escolheu um estúdio que tem um único tatuador, ele é o dono daquele estúdio, não importa. Então você também tem que analisar o trabalho desse tatuador, certo? Então é o próximo item que você tem que checar, é o tatuador. Se ele é um cara experiente, se ele realmente faz o estilo de tatuagem que você quer fazer, se ele trabalha com higiene, dá uma olhada nos vídeos do cara, vê lá como ele trabalha, para ver se ele trabalha com higiene, vê se ele tem horário folgado para te atender, se não é aquele tatuador que acumula 3, 4, 5 clientes num dia, porque eu não acho aconselhável, né? Penso eu que para um tatuador fazer um trabalho de qualidade, ele tem que fazer no máximo 2 ou 3 trabalhos por dia, dependendo do tamanho desses trabalhos, o grau de complexidade. Certo? Então vê se ele vai ter tempo folgado e se ele vai criar realmente uma arte exclusiva para você na hora de fazer a tatuagem, certo? Que é muito importante. Por mais que você até tenha como referência em algum momento uma outra tatuagem, a foto de uma outra tatuagem, é muito importante que você, mesmo que apresente essa tatuagem para ele, essa foto, você deixe claro que você quer uma nova arte, entendeu? Então não aconselho, vou até falar mais à frente um pouco sobre isso, não aconselho que você realmente peça a cópia de uma tatuagem que você viu na internet. Então esses são os itens que você tem que checar junto ao tatuador. Escolhido o desenho, escolhido o estúdio, escolhido o tatuador lá naquele estúdio, então, checado toda essa questão, você agora vai pensar em como se preparar para ir fazer a sua tatuagem. Então, penso eu que é muito importante as vésperas, você pensar as vésperas da tatuagem em alguns itens. Principalmente os seguintes, evite bebidas alcoólicas durante pelo menos 3 dias antecedentes à tatuagem, beleza? Tenta manter a questão da sobriedade, ter o organismo mais limpo, um pouco do álcool por 3 dias pelo menos de antecedência. Evite alimentos gordurosos ou alimentos que possam te provocar qualquer tipo de alergia. É muito importante que você tenha esse cuidado de não estar ingerindo alimentos que possam te dar alergias previamente à tatuagem, né? A gente está aqui falando de procedimentos anteriores, no dia anterior, nos dias anteriores. Durma bem na noite anterior, tire uma soneca boa, descanse bastante, se livre dos problemas, deite a cabeça no travesseiro livre dos problemas e tire uma boa noite de sono antes de tatuar. Ao acordar no dia da tatuagem, alimente-se bem, alimente-se bastante. Tenha um bom café da manhã, já vá alimentado para o estúdio, principalmente se sua tatuagem for pela manhã. Se sua tatuagem for no período da tarde, vá bem almoçado, almoce bem, como uma comidinha leve, tranquilinha, mas vá bem alimentado fazer sua tatuagem, beleza? Tome um bom banho antes de ir tatuar. Vá bem higienizado, faça uma boa higiene nesse banho e deixe o local da tatuagem para que o tatuador faça a depilação, e ele também vai fazer uma outra higienização no momento da tatuagem, mas deixe a depilação para ele, não precisa fazer a depilação em casa, beleza? Então esses são alguns preparativos que eu penso são importantes para você, que você esteja pensando às vésperas da sua tatuagem
E se tiver faltando algum item também, vai lá, faz um comentário, me diz aí o que você acha que seria importante também como preparativo para fazer uma tatuagem e já deixa aí o comentário no vídeo, beleza? Então você já se preparou tudo, tá preparadinho para ir para tatuagem, chegou o dia de fazer a tatuagem. Como que você deve se comportar? Então uma das primeiras coisas que eu posso dizer para você é que no dia da tatuagem, primeiramente você deve ouvir de cara todas as recomendações do tatuador e procurar seguir tudo que ele te recomendar, porque cada tatuador tem um procedimento. Eu vou passar aqui, né? Estou passando aqui procedimentos genéricos que eu penso que você já deve pensar neles, mas cada tatuador vai apresentar uma regra, vamos chamar dessa forma, dentro do seu estúdio. Então você deve, já aconselho que você deve seguir à risca as regras do seu tatuador, beleza? Então assim, mas eu penso também que você deve evitar. Você pode algumas coisas, você deve evitar algumas coisas. Então vamos começar aqui falando sobre aquelas que você deve evitar, beleza? Uma coisa muito importante que eu acho que o tatuado, né, aquele que vai fazer uma tatuagem, independente de ser a primeira tatuagem ou não, é que ele deve evitar o máximo possível optar nos detalhes do desenho, né? E principalmente nos detalhes da tatuagem, ficar dizendo assim, faz uma linha assim, faz um preenchimento assado. E lembre-se que o artista, o tatuador é o artista, e ele vai saber finalizar a tatuagem, independente do momento que essa tatuagem esteja, ele vai saber construir essa tatuagem até o final. Então respeite isso, respeite o tempo do tatuador e procure não intervir. Se você viu uma referência, gostou dela, então espere que o tatuador vai dar o melhor dele e vai te dar o resultado no final. Como eu falei antes, é muito importante que você não peça ao tatuador que repita uma foto que você catou lá na internet, no Google, seja lá onde for que você pegou essa foto. Então é importante que você não peça uma reprodução de uma outra foto do Google para ele. Evite também de levar muitos acompanhantes. Se você quiser levar um acompanhante, fosse principalmente sendo sua primeira tatuagem, se você fosse se sentir mais seguro com uma pessoa lá com você, converse com o tatuador previamente, né, anteriormente, e acerte com ele de estar levando pelo menos um acompanhante, mas evite levar mais de um acompanhante, certo? Porque muitos acompanhantes vão atrapalhar um pouco o trabalho, legal? Evite também fazer sua tatuagem em locais que são muito suscetíveis à dor, como a costela, por exemplo. Costela, cotovelo, tornozelo são locais que eles são um pouco mais suscetíveis a você ficar mais sensível, certo? Então procure evitar tatuagens nesses locais, ok? Como dito antes, procure não beber previamente, mas também procure principalmente não beber durante a tatu. Evite esse impulso de beber, não vai adiantar nada, só vai te atrapalhar. Então bebida não é bem-vinda na hora da tatuagem, para ninguém, nem para você, nem para o tatuador. Evite falar muito durante o processo da tatuagem. Repare no procedimento do tatuador. Cada tatuador tem um comportamento. Tem tatuadores que gostam de conversar, tem outros que gostam de se manter um pouco mais calados, um pouco mais concentrados no trabalho dele. Então procure sentir como é o teu tatuador. Se você tiver vontade de conversar e o teu tatuador for um tatuador suscetível a conversar, bater um papo, bata um papo com ele. Mas repare que se ele não estiver muito a fim de bater papo, a fim de conversar, então você também deve preservá-lo e não ficar o tempo todo falando muito, legal? E também, se você tiver com acompanhante, evite, principalmente se você perceber que seu tatuador requer um pouco mais de silêncio durante o trabalho, evite de conversar muito com o acompanhante, até porque tu vai se mexer muito, que é uma das questões também que você deve evitar, mexer durante o procedimento. Evite mexer-se muito durante o procedimento. Procure se concentrar, estar ali tranquilo, de forma que o tatuador possa fazer o trabalho dele com qualidade. Evite também ficar indo ao banheiro toda hora. Procure não beber água em excesso previamente à tatuagem, ok? Porque isso vai fazer com que você fique indo ao banheiro muitas vezes. Isso vai fazer com que você peça para parar por esse motivo de estar indo ao banheiro. Agora, evite também ficar pedindo para parar todo o tempo, por qualquer motivo. Tá doendo, pô, tatuagem dói mesmo, não tem jeito, ela vai doer um pouquinho, ela vai te incomodar um pouco. Mas não é nada também que você tenha que sair correndo, ok? Então é isso, essas são algumas dicas minhas que você deve evitar. Mais uma vez, se você acha que está faltando alguma dica aí, que seja importante estar falando sobre ela, coloca aí para a galera poder coloca aí no comentário para a galera poder também pegando essa informação nova que você vai estar trazendo, legal? Então, no dia da tatuagem, você também, além de evitar algumas coisas, você também pode muitas coisas. Você pode, por exemplo, mexer no seu celular
se a posição te permitir, com calma, de forma que você não vai mexer muito, certo? Mas você pode se distrair com o seu celular. Você pode também ler um livro durante a tatuagem, por que não levar um livro e ler esse livro? Você pode ouvir música com um headphonezinho, você pode ouvir a música do estúdio, ficar ali concentrado ouvindo aquela musiquinha apenas. Você pode ver um filme na TV do estúdio ou até no seu próprio celular, levar um celular e ficar ali com um headphonezinho assistindo no estúdio. Leve sempre um headphone. Toda vez que você for acionar o seu celular dentro do estúdio, fazer com que seu celular emita algum som, seja ele qual for, use um headphone. Então é muito importante levar um headphone para o estúdio de tatuagem. Esqueci de falar um pouco disso lá nos preparativos, tá vendo? Então você pode estar vendo um filme durante a tatuagem, ou no estúdio, ou no seu celular com headphonezinho. Você pode também meditar durante a tatuagem. Tem gente que medita, não está pensando que não. Tem gente que fica lá, ó, zen, né, olhinho fechado, pensando em alguma coisa, desconcentrando da dor da tatuagem. Você também pode fazer isso. Uma coisa que acho muito interessante, já reparei que muitos clientes fazem, é se distrair com o próprio tatuador, com o trabalho do tatuador. Se a tua tatuagem é, por exemplo, aqui no antebraço, você pode muito bem estar acompanhando o trabalho. Pode estar ali vendo, se distraindo, vendo como o tatuador trabalha, principalmente se você for um interessado na tatuagem, até de amanhã ou depois virar um tatuador, por que não? Quem sabe? Tudo pode acontecer. Então se distrai ali com o trabalho do tatuador, que é muito interessante ver um tatuador trabalhando. Você pode também se alimentar periodicamente em alguns intervalos que o tatuador pode abrir para estar fazendo, certo? Vamos supor que seja uma tatuagem grande, 3, 4, 5 horas. É óbvio que você pode em algum momento dar uma parada para estar se alimentando, mas não é legal que você se alimente durante o processo da tatuagem, no momento que você está ali na maca ou na cadeira sendo tatuado pelo tatuador, ao mesmo tempo você se alimentar. Então é importante dar uma parada para estar se alimentando. E você pode também, muitos tatuadores recomendam, eu sou um que recomendo, que o cliente venha com 30 a 40 dias fazer uma revisão. Então é importante para o bom resultado da tatuagem que você, com 30 a 40 dias da tatu feita, você vá lá e faça uma visita ao tatuador para poder estar avaliando isso. Então, mais uma vez, se tiver faltando alguma coisa aqui nessa lista do que você acha que é possível se fazer durante um processo de tatuagem, comenta aí para que a galera possa estar vendo. Então, aí eu enumerei aqui também uma questão aqui, ó, perguntas e afirmações que não devem fazer para o tatuador. Algumas perguntas e algumas afirmações que você não deve, de forma alguma, estar fazendo para o seu tatuador. Essa parte é muito interessante. Você tem que ter bastante atenção para isso. Perguntas que você não deve fazer. Vamos lá. Será que essa tatuagem vai doer? Poxa, cara, você perguntar para o tatuador se vai doer, você já deve ir previamente preparado, sabendo que vai doer. Pode ser uma dor intensa, pode ser mínima, pode ser muita, principalmente se é a sua primeira tatuagem. Nem você tem noção, nem o próprio tatuador tem noção se vai doer muito ou se vai doer pouco. Então não é uma pergunta boa para se fazer para o tatuador. Falta muito para acabar a tatuagem? Cara, perguntar se falta muito para acabar a tatuagem é a mesma coisa que você ficar perguntando para um engenheiro que está construindo a tua casa, que te deu um prazo, vamos dizer, de 3 meses para terminar a tua casa. Com um mês você ficar perguntando para o seu engenheiro: falta muito para terminar a minha casa? Então também não é uma pergunta boa para fazer para o tatuador. Ele vai trabalhar dentro do tempo dele. Procure não apressar o tatuador por motivo algum, porque se você apressar o tatuador, está arriscado você ter uma tatuagem de baixa qualidade. Então é importante que você não fique apressando o seu tatuador durante o processo, ok? Cara, pensava que todo tatuador era maluco. Pô, você falar para um tatuador que pensava que todo tatuador é maluco, você pode tomar aí, vamos dizer, uma chamada desse tatuador, porque não é uma boa visão para você ter sobre qualquer profissional, seja ele tatuador, seja músico, né? Você vai chegar para o músico: pensei que todo músico era maluco. Todo pintor, pensei que todo pintor era maluco. Pensei que todo advogado era maluco. Então não é uma coisa que você deve afirmar, que você deve falar. Que alguns... Tudo aqui, galera, tudo aqui que eu estou enumerando aqui são coisas que já ouvi, já ouvi esse comentário, já ouvi essas perguntas. Então estou aqui te dizendo que tu não deve fazer, beleza? Dá para ir mais devagar na tatuagem? Você pedir para o tatuador ir mais devagar é a mesma coisa que você falar assim para o mecânico: cara, dá para você apertar essa chave de fenda um pouco mais devagar, porque está arriscado você arrebentar o parafuso aí. Então, assim, é uma forma de você interferir no trabalho do tatuador, pedir que ele trabalhe mais devagar. Cada profissional, independente da sua profissão, se ele faz principalmente um trabalho manual, como nós tatuadores fazemos, então a gente tem o nosso tempo. Então procure não intervir muito nesse tempo. Cara, será que eu vou me arrepender?
Essa é uma das principais coisas que você não deve comentar na frente de um tatuador profissional, porque será que ele vai absorver bem isso? Será que ele vai pensar assim, pô, qual é o motivo que esse cara está pensando? Ele vai te perguntar talvez, por qual motivo você está falando isso? Você acha que o trabalho não vai ficar bom? Você acha que você não vai conseguir ter uma tatuagem? Você vai causar com essa pergunta um monte de dúvidas na cabeça do tatuador, com essa única e pequena pergunta. E você também não deve fazer uma afirmação assim, ó, tô fazendo, mas tô com medo de me arrepender. Cara, não faça essa afirmação. É uma afirmação horrível também, porque tem a ver com a pergunta, será que eu vou me arrepender? Então não deve fazer, que você vai causar uma polêmica na cabeça do tatuador, tá arriscado o cara até desistir de tatuar. Então não faça esse comentário nem essa pergunta. Olha, essa é uma das principais perguntas que a maioria dos homens, ou muitos homens pelo menos, fazem pra gente, e confesso que pra mim, pelo menos, que sou um profissional, me sinto constrangido e um pouco, como é que eu vou dizer, um pouco acuado quando um cliente me faz uma pergunta, que é a seguinte: já fez tatuagem em parte íntima de muitas mulheres? Cara, essa não é uma pergunta que você vai fazer para um tatuador. Tu vai pegar um pai de família, um cara que é casado, de repente a esposa do cara tá numa outra salinha, tá ouvindo o que você tá perguntando e você não sabe que ela tá ali. Então, assim, não é uma pergunta boa para se fazer para um tatuador, você homem, né? Normalmente é homem que pergunta, a mulher não pergunta isso. Então, não faça essa pergunta para o tatuador. Outra pergunta relacionada a esse mesmo tema é: você já pegou muitas clientes? Cara, um tatuador, no meu ponto de vista, assim como um médico, assim como um enfermeiro, assim como um psicólogo, assim como qualquer outro profissional, ele jamais deve lidar com uma cliente com a intenção e com o intuito de estar tendo qualquer tipo de relação com ela, se aproximando. Eu, por exemplo, hoje até que nem se faz muito, mas na época que eu fazia muitas tatuagens íntimas, eu procurava mais ainda do que com outras clientes. Eu procurava manter uma certa distância daquela cliente ali, procurava manter um limite maior do que eu tinha com outras pessoas, com outras mulheres. Então, justamente para que não causasse uma impressão ruim. Então, não faça essa pergunta. Já pegou muitas clientes? Não pergunte isso para o tatuador, porque você pode estar pegando um cara bastante sério, você vai pegar um bobão às vezes que vai falar um monte de coisa para você e que tem inclusive essa intenção dentro do trabalho dele, mas não deve fazer essa pergunta para o tatuador. Uma outra afirmação muito indelicada é: se eu fizer propaganda sua, você me dá um bom desconto? Ou se não, faz um precinho melhor que eu vou fazer muita propaganda tua. Cara, você já começar uma relação com o tatuador desmerecendo o trabalho dele, colocando isso como uma coisa do seu interesse, você tirar do valor do tatuador aquilo que ele está cobrando, porque você acha que vai estar fazendo alguma propaganda para ele, todo tatuado está automaticamente sujeito a estar fazendo a propaganda, só se tu não quiser fazer a propaganda. Alguém vai ver a tatuagem na rua, vai perguntar sobre a tatuagem, vai falar: pô, que tatuagem bonita, não sei o que, fez com quem? Aí tu não vai falar se tu não quiser, se for um cara mau, não quiser falar. Mas não cabe você pedir que o tatuador te dê um desconto porque tu vai fazer propaganda. Eu já ouvi muito isso de clientes na hora que está negociando, e não se deve fazer. Uma outra coisa chata: pô, então, um amigo me indicou você e falou que você ia fazer um precinho bem legal. Não faça isso. Assim como na afirmação anterior, não é legal você fazer essa depreciação, colocar essa questão de que você está vindo indicado por uma pessoa e por isso o tatuador tem que fazer um preço melhor. Ou seja, não fique pedindo desconto para o tatuador, certo? Evite ficar pedindo desconto, pedindo que ele diminua o valor da tatuagem que ele já te deu. Vai lá, se você quer o trabalho do cara, paga o trabalho dele e ele vai fazer uma arte de primeira em você. Algumas afirmações horríveis também: tá muito cara a sua tatuagem. Ou se não, pô, pensei que era mais baratinha. Então você fazer isso, você dizer: pô, primeiro que tatuagem não tem diretamente essa relação cara e barato. O cara e barato, ele só existe depois que você faz o serviço. Aí você pode dizer se aquele serviço é caro ou barato. Antes de fazer, você pode julgar aquilo que você pode pagar e aquilo que você não pode pagar, ou seja, aquilo que está além da sua possibilidade ou aquilo que está dentro das suas possibilidades. Então, se você escolhe um tatuador e resolve pagar o preço e o valor desse tatuador está além daquilo que você pode pagar,
Não tome isso como caro. Não diga que que esse valor é um valor caro. Não use esse termo, porque é um termo muito pejorativo e ele está muito relacionado a um resultado que você tem. Um exemplo, eu faço barba, vou lá cortar um cabelo no barbeiro, que o cara faz um monte de caminho de rato no meu cabelo. E eu paguei apenas 10 pratas para fazer aquele cabelo ali. Então aquelas 10 pratas ali, se eu for comparar assim com um barbeiro que eu fui lá e cortei o cabelo com o cara e fiquei muito satisfeito, paguei 50, então aquele barbeiro de 50 que me deixou muito satisfeito além do que eu esperava, foi barato. E aquele cara de 10 reais que deixou caminho de rato no meu cabelo, foi caro. Eu achei que aquele valor é caro. Então o cara não está relacionado ao valor, está relacionado ao custo-benefício que você tem, beleza? Então evite de fazer esses comentários, de levar a coisa para esse âmbito. E uma última coisa que eu penso aqui que você não deve perguntar ao tatuador, uma pergunta que você não deve fazer. Cara, tem como doer menos? Não, não tem como doer menos. Entendeu? Não há nada que o tatuador possa fazer que esteja dentro do alcance dele que vá fazer que aquele momento seja menos sofrido para você do que vai estar sendo, certo? Então não é uma pergunta boa também de se fazer. Faz um comentário aí também se você acha que tem algumas perguntas ou afirmações que você não deve fazer para o tatuador. Se você também é um tatuador, faz aí os seus comentários, beleza, galera? Eu não sou o dono da verdade, estou aqui passando a minha experiência, a minha impressão sobre o trabalho, então você está livre também para fazer seu comentário, não deixa de fazer, certo? Faz aí, diz aí o que você pensa sobre o assunto, dá as suas dicas, legal? Não deixa de participar. E uma coisa também que eu posso dizer para vocês é a seguinte: por final, passado todo esse processo, tudo correu bem, tudo foi tranquilo, você ficou muito satisfeito com o trabalho, não deixa de fazer uma divulgação realmente do trabalho desse tatuador. Indica ele para os seus amigos, faz lá postagem na rede social quando você fizer da sua tatuagem, marca lá o tatuador, porque é muito difícil para a gente tatuador, e muitas vezes, na maioria das vezes, atender um cliente de primeira tatuagem, porque esse cliente vem muito inseguro, tem todo um trabalho psicológico, tem todo um trabalho de construção de desenho, enfim, é um cliente que muitas das vezes faz desenhos pequenos, e desenhos pequenos às vezes o cara fica muito ligado no detalhe, mais às vezes até do que num desenho grande. Então não deixa de dar uma força para esse tatuador. Depois que você fizer o seu trabalho e depois que tudo correu bem, você ficou satisfeito, vai lá e dá uma bola para esse tatuador, porque ele vai ficar feliz, tenho certeza. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o likeão aí, ó, pá, like, e dá uma força pra gente. Não deixa de comentar, fazer o seu comentário a respeito do vídeo, não deixa de indicar ele para um amigo seu, compartilha lá na rede social, dá uma força pra gente. Estou precisando chegar a 1000 seguidores aí, galera. Se eu ainda não tenho, estou precisando chegar. E tá valendo inclusive uma tatuagem de R$1000, o sorteio de uma tatuagem de R$1000 para quem participar, para quem estiver inscrito no canal. Assim que eu alcançar 1000 inscritos, eu vou estar sorteando uma tatuagem de R$1000 para os inscritos do canal. Então não deixa de compartilhar para a gente chegar logo nesses 1000 e fazer esse sorteio, beleza? Obrigado para quem assistiu e até o próximo vídeo. Valeu!